Pronto. Terceiro ano aqui, eu queria falar um pouquinho da lei de Paulet. E essa lei de Paulet é muito simples. Ela aplica quando eu tenho um gerador, né? Simples como essa bateria, ligado ao farol de um carro aqui, por exemplo, não é? Você vê o sentido da corrente, né? Saindo do polo negativo para o polo positivo, né? E ele quer saber a corrente elétrica que atravessa esse circuito. Eu posso aplicar as formas que eu aprendi da equação do gerador, não é? Ou eu posso aplicar a lei do Paulet, que determina diretamente, né, essa corrente elétrica de forma mais prática. Do lado aqui, você tem no seu livro, na página 111, um esquema dessa figura aqui. Aqui você tem a bateria, né, ó, bateria, força eletromotriz, que ele dá aí o epsilon, ou pode ser o E maiúsculo, a resistência interna, não é? A polaridade de A para B, ó, isso aqui, ó, é representado bem aqui, não é? Polaridade. E a tensão que sai, não é, do polo A para o polo B ligado a um resistor externo que representa esse farol aqui. É o resistor externo, a energia consumida por esse resistor aqui, que no caso é esse farol, né? Esse farol. O que Paulet diz é que a tensão de saída, não é? A tensão útil que sai do gerador, no caso da bateria, que é um gerador, é a mesma entre os extremos, não é, do resistor externo. Esse R grande aqui é o resistor externo. Se isso é verdade, eu posso fazer uma pequena conta bem simples, né, que eu vou usar aqui no papel, aqui a parte, ó, ver se melhora aqui. Papelzinho a parte aqui. E essa conta é assim, ó, preste atenção. Bem simples. Como eu sei que a equação do gerador entre o polo A a B é dado por essa fórmula aqui, epsilon menos R vezes I, não é? Ó? Equação do gerador, tá aqui. E eu sei que lá nos extremos do resistor externo, que é o nosso farol, né? Ó, nosso farol, resistor externo, essa tensão é a mesma, né? Aqui não tem nenhum resistor, então o potencial aqui é B, aqui também vai ser B. Aqui também vai ser B. Aqui é A, aqui também vai ser A, ó. Aqui não tem nenhum resistor, mesmo potencial. Então, a tensão que sai do gerador vai ser a mesma submetida sobre o resistor externo, que eu repito, que representa esse farol aqui. Então, pela primeira lei de Ohm, eu posso dizer que esse U aqui também é igual a R vezes I. Não é? Esse U aqui. U que? U entre o ponto B e o ponto A. Não é? Que vai ser AB. É igual a R vezes I. Primeira lei de Ohm. Que a tensão é o produto da resistência vezes a corrente. Se é igual, eu posso igualar as duas equações. Eu posso igualar a equação do gerador com a primeira lei de Ohm, onde U é igual a R vezes I. É igual a resistência vezes a corrente que passa nela, que é o nosso I, que também passa pelo gerador. Então, igualando, fica mais ou menos assim. R vezes I, né? Essa aqui é igual a essa aqui. Epsilon menos R vezes I. Pronto, tá aqui. Eu posso igualar. Opa, agora melhorou, né? Vou repetir aqui novamente. Então, igualei as duas equações, né? E botei essa é igual a essa. Então, fica assim. Vou isolar meu I. Fica R vezes I. Aqui está negativo, vai para o outro lado positivo. É igual a epsilon. O que foi que eu fiz? Eu peguei e estou isolando o nosso I. Passei o que for de I para o outro lado. Tá certo? Aqui o que eu vou fazer? Vou isolar esse I. Fatorando. Então, R vezes I dividido por I. Sobra R. Mais Rzinho vezes I. Cancela o I. Sobra Rzinho. Que é igual a epsilon. Então, aqui, ó. Está multiplicando essa expressão. Então, eu posso dizer que o I vai ser igual ao epsilon dividido por R grande mais Rzinho. E essa aqui é a chamada lei de Paulet. É a lei de Paulet. E assim eu posso calcular diretamente a corrente que atravessa o circuito quando ele é ligado a uma tensão externa, não é uma tensão externa,
tá certo? É aplicado muito nesses casos aqui. Então, vendo aqui um pequeno exemplo. Ó, um pequeno exemplo. Eu tenho que I é igual a epsilon, R grande mais Rzinho. Quem é o epsilon? É a força eletromotriz, que eu posso chamar epsilon, lembra? Eu chamo de epsilon ou de E. Nos seus livros tem as duas notações. Então tá aqui. O R grande é a resistência externa, que no caso aqui representa o nosso farol. Tá certo? E isso aqui, ó, é o nosso gerador. Essa tensão aqui de A para B, aqui é a representação do gerador, que no caso é a nossa bateria, né? Então vamos lá. Agora é só aplicar diretamente, ó. Diretamente. Quanto é que deu aqui nessa questão? Se a bateria for 12 volts de força eletromotriz, fica 12 está para... Quanto é que mede a resistência externa dele? 4. Quanto é que mede a resistência interna do gerador? 2, que é o Rzinho. Aí fica 12 por 6, que dá igual a 2. Então, I vai ser igual a 2 amperes. Pronto. Assim eu faço diretamente, sem precisar usar aquelas duas fórmulas, né? Que é outro caminho era usar duas fórmulas. Essas duas fórmulas aqui, ó. Né? Em vez de usar duas fórmulas para encontrar o nosso I, eu posso ir diretamente aplicando a lei de Paulet, como eu fiz aqui na questão, né? Eu usei diretamente a lei de Paulet e resolvi um pequeno exemplo só para vocês lembrarem que eu posso fazer isso. Então, toda vida que eu tiver um gerador ligado a um resistor externo, eu posso calcular dessa forma. E se for mais de um resistor, você calcula. Por exemplo, vou construir aqui bem aqui, ó, presta atenção, vou construir novamente uma resistência. Aqui é uma bateria, certo? Vou colocar bem aqui. Vamos supor que fosse 12 volts, a mesma força eletromotriz. A resistência fosse a mesma, interna, né? Aqui é o ponto B, aqui é o ponto A, vamos supor, né? E eu, em vez de eu ter um só resistor, eu tivesse dois, por exemplo, ligado em paralelo. Duas lâmpadas ligadas em paralelo, por exemplo, né? Dois resistores. Aqui fosse 10 e aqui fosse 10 ohm. Só um exemplo, né? Aí aqui... Pronto, tá aí. E aqui eu fizesse um outro resistor chamado 1 ohm. Pronto, então 3 resistores aqui. Aí como é que eu faço nessa questão aqui? Primeiro passo eu vou calcular, antes de resolver aplicar a lei de Paulet, eu vou calcular a resistência equivalente aqui, ó, dessas 3. Então eu vou redesenhar aqui o circuito. Vou calcular essas duas aqui, estão em paralelo, ó. Elas estão em paralelo, não estão? Em paralelo. Percebe? Então, quanto é que mede aqui as duas em paralelo? Eu me lembro muito bem. Essas duas aqui em paralelo vai ser... eu posso aplicar sendo os inversos dos resistores. Né? Tiro o mínimo que vale 10. 10 por 10 dá 1, fica 2. Mais 10 por 10 dá 1, fica 2. Vai ficar 1 sobre RP é igual a 4 a 10. Desculpa, aqui tem um erro grave, né? 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 1 dá 1, aqui é 1. E 10 por 10 dá 1. E 1 vezes 1 é 1, aqui também dá 1. Então aqui vai ser 2. Foi um erro que eu cometi agora. Tem que ter muita atenção. Então aqui vale 2, não vale 4. Se eu corrigir aqui. Eu faço na hora, a emoção é na hora, é bem na hora. E aqui repete o 10. É isso? Aqui fica 2, não fica 1 não, 2. Deixa eu apagar de novo. 1 mais 1 é 2, cara. Aí eu inverto a fração. RP é igual a 10 por 2, não é? Inverta a fração. Boto... Aí fica RP é igual a 5 ohm. Pronto, então essa aqui vale 5 ohm. A equivalente. Então eu posso redesenhar, né? Redesenhar e percebo que essa aqui, ó, está em série com esse 1 aqui. Então ficará uma só. No caso, eu vou ter B, resistência interna, que vai ser o ar. Tô redesenhando, viu, gente? E esse valente aqui total, o R grande, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a soma dessa aqui, que virou uma só, né, que vale 5, somado com essa, porque ficou em série com essa. Que 5 mais 1 dá 6. 6 ohm. Pronto.
Aqui o seu valor de cada uma, que vale 12, né? 12 volts. Aqui vale 2 ohm. Então agora é só aplicar a lei de Paulette. Aí eu vou calcular a corrente que atravessa o circuito usando esse equivalente aqui. Que eu percebi que a resistência externa de todas elas deu quanto? Deu 6. Então aplicando a lei de Paulette. Presta atenção. Opa, dá para ver aí? Dá, né? Às vezes eu perco o foco. Quanto equivale ao nosso epsilon? A resistência, a força eletromotriz, 12. Fica 12. Quanto equivale à resistência externa? A externa que nós calculamos, que eram 3 aqui, ó, 3. Todas as 3, todas externas, deu uma só. É equivalente das 3, que foi igual a 6, né? Eram duas paralelas, que deu 5. Apliquei essas fórmulas aqui, ó. Lembra? Apliquei essas fórmulas. Então, eu calculei aqui paralelo. Depois, o resultado deu 5, né? Fiz aqui os cálculos. Você sabe que quando é paralelo, é a soma dos inversos dos resistores. Calculei aqui, tirei o mínimo múltiplo comum, dividi, multipliquei, deu 1 sobre R sobre 2 sobre 10, inverti a fração, ficou R em cima. E aqui inverti essa fração aqui, fica 12, 10 em cima e 12 embaixo, 10 por 2 dá 5. Então, a equivalente aqui vale 5, que ficou em série com esse 1 aqui. 5 mais 1, 6. Então, as três resistências, a sua equivalente, que é resistores externos fora da bateria, né? Deu igual a 6 ohms. Então, eu tenho os elementos certos. Eu tenho que dentro do gerador tem uma resistência interna de 2. Fora do gerador tem uma resistência interna de quanto? De 6. De 6. Tá certo? Ele quer saber a corrente que passa aqui. Né? A corrente que é produzida nessa situação. Então, vamos fazer, é só aplicar. O epsilon vale 12, que é a força eletromotriz. A externa vale 6, a interna vale 2. Aí fica 12 por 8, né? Se você dividir 12 por 8, botar bem aqui, vamos dividir 12 por 8. Quanto é 2 dividido por 8? Dá por 1, outro sobe um 4. Aí 0,5. Pronto. Então dá 1,5. 1,5 ampere. Pronto. Essa é a corrente que vai atravessar o circuito. Tá certo? Então só resumindo que eu tenho um minutinho aqui. Eu tinha um gerador, né, ligado a 3 resistores. 2 em paralelo, cada um valendo 10 ohm. E um resistor em série aos dois, que é esse resistor aqui valia 1 ohm. Resolvi como? Resolvi essa associação mista de resistores. Resolvi o paralelo, utilizando a sua forma de resistência em paralelo, que é a soma dos inversos, né, dos resistores. Apliquei o mínimo, deu 10. Efetuei a conta, né? Divide e multiplica. 1, dividi e multipliquei, deu outro 1. 1 mais 1 dá o 2, ficou uma fração 2 por 10. Inverti a fração, ficou 10 por 2, que dá 5. Então, as duas aqui deu 5. E depois eu somei com esse número aqui, né? Porque está em série o resultado, ó. 5 ficou em série com esse 1, deu um equivalente que vale 6. Aí eu tenho toda a situação que dê para resolver pela lei de Paulette. Está aqui a fórmula da lei de Paulette, né? Onde o E é o epsilon, vale 12. Onde a resistência externa vale 6. A interna, que é esse resinho aqui, vale 2, né? Ó, vale 2 na questão, dentro do gerador. Somei 12, 6 mais 2 dá 8, 12 por 8 dá 1,5 ampere. Então essa é a corrente que atravessa o circuito. Espero que eu tenha contribuído. Boa sorte.